Dividido em duas partes, agora a gente vai dar início a algo chamado a revolução entre proletários e burgueses. Por que a gente está incidindo tanto nesse fato, ou nessa explicação que é subjacente e totalmente uma alternância da subvalorização do julgamento e do prelúdio de certas reações que se derivam através de uma afetividade que existe entre vontade e em término social, ou seja, a dificuldade de estar diante de algumas coisas, ela é permitida ou é nociva ao ponto da que a gente entende algumas coisas erradas. Mas por que a gente entende algumas coisas de forma a explicitar e formar uma opinião mais coadjuvante? Por que a gente entende isso e torna essa coisa tão implícita, né? Talvez seja necessário a gente entender que a história da sociedade até aqui é a história de lutas de classe. Karl Marx define isso claramente, mas por que voltar a anteceder a vontade, né? Talvez seja uma limitação que daria ao fato de que a gente traria o comunismo como algo de versão menos, como é que é? Menos, sabe aquela coisa, por exemplo, a gente pega um crachá, esse crachá é um exemplo, esse crachá é um quadrado, né, uma figura. Mas por que esse crachá ele vem voltado com algo que se chama presilha? Não é uma presilha, mas é tipo um pegador, algo que segura ele. A gente entenderia isso como forma de entender a parte cívica e a parte moral, mas por que a gente entenderia isso de fato como algo que seria totalmente inequívoco, né? Talvez a gente entenderia. Então o crachá vem com seu nome, tudo está escrito ali. E escrachar tá praticamente exposto ali, vamos fazer com que ele esteja ali, né? Não é que estamos supondo agora. Esse crachá tá aqui. Esse crachá tá aqui. Mas por que essa dificuldade permeia o tempo todo, né? Não é uma linha direta, né, de raciocínio. Então essa é a dificuldade, mas vamos explicar o crachá. O crachá se encontra aqui. O crachá, talvez, se a gente for entender, é só uma figura de linguagem, mas para o português. A gente entenderia em alemão o Isperfobu, Borru, Bogi ou Si, alguma coisa do tipo, que traduziria em livre aspecto, mas talvez a gente não consideraria mais essa intenção do crachá aqui, mas entenderia essa noção do crachá aqui. Mas por que é dessa dificuldade, né? O crachá, vamos explicar o crachá na visão da direita, a gente colocou o crachá aqui. O crachá é uma forma formal de colocar as coisas diante de uma peculação, de uma especulação, ou seja, a coisa é tornada, é voltada, é gerida, é trazida. A noção proposta que disse ao contrário, talvez seja uma noção que traria, mas intervisto sobre algo, talvez notaria-se que ela é algo menos incisório, sabe? Não é necessariamente algo que proveria de algo provocativo, né? Mas por que a palavra provinha de algo provocativo? Mas por que a gente entende algumas coisas de forma a salientar a decisão de primária, né? Então a gente entenderia algo assim, mas não é que esse algo está posto aqui, interposto. A gente entenderia a direita sim o tempo todo, né? E divino. Mas vamos entender agora aqui por que essa colocação está sendo feita diante de uma visão que seria de esquerda. Por que a gente encontra esses dois polos e essa grande vontade que se infere através dos trajetos e das denominações que se visa ao contrário da noção. Isso talvez seja complicado demais e um tanto assim abrangente. Mas por que essa necessidade o tempo todo, né, da incisão, da necessidade de interpor? Talvez as colocações estão sejam falseadas, né? Mas peraí, por que as noções estão sendo falseadas? Por que a gente traz ao peito algo que é o léu? A necessidade disso seria algo ultra valorizada, né? Então necessariamente a gente está distinguindo dois fatos, cara. O
interdisciplinar e o intercolocado. Mas por que essa insistência que se diz tanto? Aqui é a minha direita, aqui é a minha esquerda. Por que esse lado aqui é tão impedido e esse lado aqui é um lado tão afrontivo e tão normalmente distinguido? A gente não voltaria a dizer que as coisas estão sendo ditas como formas aprazíveis, as coisas estão sendo ditas como formas sedimentares? Vamos pegar aqui, eu vou dar um exemplo simples. Ó, esse quadro. Olha o tamanho do quadro. A distância que encontra-se de um ponto ao outro talvez seria o meio. Mas qual é a distância que se distinguiria desse ponto a esse ponto mais inferior, que seria a parte de baixo? Não que a cabeça seja a referência, né? Minha cabeça. Mas vamos entender que isso aqui seja algo colocado como simples. Aqui, ó. A imagem, uma forma simples, normal. Mas a moldura em si já não é simples, entende? Então a gente entenderia isso facilmente. Vou mostrar outro quadro. Esse quadro. Esse quadro me traz a lembrança uma música, chama I Live. Círculos concêntricos, né? Ele canta até em espanhol, quem tiver essa oportunidade de escutar a música. Esse quadro aqui é um círculo concêntrico. Mas por que a forma complexa dela não se delinea numa forma linear, numa reta, numa forma linear? Porque ele delinea em curvas. Mas por que isso seria algo difícil de explicar? Porque talvez não seria algo que desrespeitasse você. Brincadeira. Tô brincando. Então, tornar isso necessário talvez seria uma forma normal. Talvez eu tenha mais um quadro para mostrar, se eu não estiver enganado. Não, tem não. Então, vamos tentar voltar aqui ao círculo concêntrico. A linha familiar ou a linha linear não se diz respeito à vontade, mas à forma explícita e normal de dirigir as coisas. Então a gente entenderia as coisas simplesmente. Não é que algo agora está atual que a gente vai sair falando e formalizando, entende? Talvez sim, né? Por que não? A gente entenderia as coisas de forma a aturar o processo, não a tornar o processo algo necessário. Mas por que eu encho o saco com essa palavra? Porque processo para mim talvez seria algo da justiça, não seria algo que eu entenderia. Agora a gente entenderia por que as direitos estavam sendo valorizadas tanto novamente. Aqui o celular tá assim, ó, inclinado. Agora eu vou pôr ele ao contrário. Por que a gente pensa essas formas? Por que a gente entende essas formas de forma tão discretas? Porque elas são formas impassíveis, entende? A gente colocaria essas formas impassíveis de uma forma mais simples e mais bem colocadas, mas a gente entende algumas coisas como forma de intuição, como forma de atenção.